confesso que eu tô preocupado Com o quê? com a possível não classificação do Flamengo para a próxima Não fase. classificação? Tite, olha só, o seu trabalho hoje é um trabalho legal. medíocre, um trabalho fraco. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. A situação, infelizmente, não é nada boa. O Flamengo foi jogar fora de casa, foi até o Chile, onde não tinha altitude, onde não tinha desculpa nenhuma. E dessa vez saiu de lá zerado, perdeu para o Palestino 1-0 para os times da casa. Isso aí gerou uma revolta nos torcedores. Vamos ver no vídeo de hoje a torcida revoltada no desembarque dos jogadores no Rio de Janeiro. Esculacharam ali os jogadores. Bruno Henrique foi lá, falou com a rapaziada, falou com os torcedores, mas não tem muito o que falar. Não tem justificativa para o atual momento do Flamengo. Vem muito mal na temporada. Alguns jogos que você olha e você fala: meu, o que tá acontecendo com esse time? O time não cria, tem muita dificuldade. Muito disso pela ausência de Arrascaeta, Pulgar, enfim, jogadores importantíssimos ali na criação do time do Flamengo, que infelizmente vem sofrendo demais, e o Tite vem tomando decisões muito questionáveis. Tá muito mal o time do Flamengo e agora corre o risco de ser eliminado precocemente na fase de grupos da Libertadores. E no programa SBT Esportes Rio de hoje, Vene Casagrande detonou o técnico Tite. As escolhas do treinador tá mandando muito mal no comando do Flamengo. Vene pistolou ao vivo e falou tudo que o rubro-negro, tudo que o flamenguista gostaria de falar. Vocês vão concordar muito, certamente, com aquilo que o Vene disse. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Vene Casagrande falou. E confesso que eu tô preocupado Com o quê? com a possível não classificação do Flamengo para a próxima Não fase. classificação? Eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado. O Flamengo não vem fazendo, ou melhor, o Flamengo não vem jogando e desempenhando para me fazer crer que o Flamengo vai conseguir facilmente as 2 vitórias que precisa agora nos 2 jogos que restam. Eu tenho 3 perguntas para você. Manda. Mas antes, vamos olhar como foi o desembarque no Rio do time do Flamengo, que foi um pouco tenso. A gente vai ver algumas imagens da BTB Esportes. Obrigada aí para BTB Esportes, que deixaram a gente usar aqui no SBT as imagens. Vamos... Não, tô falando com ele normal. Tô peitando ele não, tô falando que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Mas é isso aí. Ô, Vene, um torcedor grita: vai peitar ele. Não tô peitando ninguém, não. Tô falando normal, a gente vai melhorar. Mas ele botou a cara. Meu máximo respeito ao Bruno Henrique. É difícil botar a cara. Meu máximo, porque... eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais respeitando o Bruno Henrique e parabenizando pela postura dele. Postura de ídolo. Ele foi lá, botou a cara, conversou com o torcedor, ele não peitou ninguém. Ele falou: nosso time vai melhorar, embora eu não acredite muito nisso, mas ao menos ele botou a cara. A minha crítica vai para quem nem aparece na imagem, que é pro Tite. Porque ele teve a oportunidade de encarar esses torcedores, sabe o que ele fez? Preferiu sair por um outro portão. Eu trato isso como covardia. Por que o técnico fez isso? Por que ele não encara esses torcedores? Inclusive, eu gostaria de parabenizar um torcedor, que eu não sei o nome, que gritou: nem Noé carregou tanto animal quanto o De La Cruz vem carregando. Essa frase resume, de fato, o que vem acontecendo no time do Flamengo. É só o De La Cruz jogando. Respeito o Bruno Henrique, mas não é culpa dele pelo fato de ele estar jogando mal, é culpa do Tite. O Tite ontem inventou de colocar o Cebolinha aberto na direita no começo do jogo e o Bruno Henrique aberto na esquerda, quando a gente sabe que nesse esquema que ele insiste, 4-3-3, engessado esse esquema, ele não abre mão, é um técnico extremamente teimoso. A gente sabe que o Cebolinha aberto na esquerda nesse esquema rende muito mais que o Bruno Henrique. Mas e o Bruno Henrique, que não tá indo bem pelo lado direito lá? Não era pra colocar. Se você opta pelo Cebolinha, com todo respeito ao Bruno Henrique, deixa ele como opção pro segundo tempo e inicia com o Luiz Araújo. Tendo em vista que o Wesley, inclusive, não faz uma boa marcação pelo lado direito, que não é o forte dele, a gente sabe disso. O forte dele é quando ele vai ao ataque. O Luiz Henrique consegue fazer uma composição defensiva muito melhor que o Bruno Henrique. Eu acho que, em questão de
tática, seria até melhor isso. Só que o Tite é um técnico extremamente teimoso. E muita gente vai falar assim, Fernandinha, mas Vene, você só está criticando o Tite, você não vai criticar o Gerson, por exemplo, que vem jogando muito mal? Vou criticar o Gerson. Mais uma vez, jogou muito mal com a camisa do Flamengo. Só que é o Gerson que vira pro Tite e fala o seguinte, eu vou começar o jogo e eu vou terminar o jogo? Não, é o Tite que mesmo sabendo que o Gerson não tá rendendo bem, insiste em colocá-lo, inclusive como capitão, e insiste em deixá-lo até o fim da partida. Eu falei isso aqui ontem, não vou ser engenheiro de obra pronta. Se é para deixar o 4-3-3, é simples. Você bota o Alan, De La Cruz e o Lohan armando as jogadas. Essa é a verdade. É melhor do que você insistir no Gerson, que, com todo respeito, não está jogando nada. Então, na minha opinião, o maior culpado dessa história toda, dessa situação toda do Flamengo, é o Tite. É óbvio que os jogadores precisam ser cobrados também. Inclusive, o Pedro, novamente, não fez uma boa partida. Tem que ser cobrado também. Só que o culpado dessa história toda é o Tite, que é um treinador extremamente teimoso, não abre mão e insiste no 4-3-3 quando a gente sabe que esse esquema não está dando certo. É só a gente analisar dentro de campo. Antes, Fernandinha, você vai se recordar, cerca de 20 dias você falou que sim, você vai continuar reclamando. Por quê? Porque eu já estava prevendo o futuro. A situação é só piorar. Só piorar. Antes, ao menos, não tinha desempenho, mas tinha alguns resultados. Agora, não tem desempenho e não tem resultado. E a minha pergunta vai em cima dessa... Eu falei que eu tinha 3 perguntas. Uma delas é a seguinte. Antes, você já reclamava do desempenho, mas eu falava, mas o Tite é efetivo. Não falava pra você? Sim. Vene, o Tite é efetivo. Sim. E você falava, mas não tem desempenho. O quanto essa efetividade vai embora com a ausência do Pulgar e do Arrascaeta? Eu acho que é muito mais na ausência do Pulgar. Se eu tivesse que falar aqui, eu acho que o Pulgar hoje faz muito mais falta ao time do Flamengo que o próprio Arrascaeta. E uma resposta simples para isso. A gente tem o De La Cruz. O De La Cruz, ele consegue fazer a função do Arrascaeta, o próprio Lohan pode tentar fazer a função do Arrascaeta, mas hoje, o Pulgar, ninguém faz o que ele faz. O Alan é bom jogador, só que são características totalmente diferentes. Totalmente diferente. O Pulgar, ele quebra a linha defensiva, ele dá passe, ele acha o jogador, ele vai muito bem ao ataque. O Alan não, é um jogador com características muito mais defensivas. Então hoje, se a gente parar e analisar, não tem ninguém que faça no time do Flamengo aquilo que o Pulgar faz. O Arrascaeta tem o De La Cruz, que querendo ou não pode fazer essa função também. Agora o Pulgar está fazendo muita falta ao time do Flamengo e eu repito, a tendência é piorar, não apenas pelo que o Tite vem apresentando. A gente está falando de uma Copa América que está se aproximando. Os principais jogadores do Flamengo ficarão ausentes em pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, torcedor, é daí para pior. A minha outra pergunta era o quanto você enxerga ou consegue enxergar num ponto futuro o quanto pode melhorar na manutenção do Tite esse time. O quanto o Flamengo... isso aconteceu, mas... Isso vai melhorar, eu acho que tem uma evolução. A gente já não está mais falando de um início de trabalho. A gente já está falando de um trabalho de 8 meses, 8 meses. Um trabalho de 8 meses. Quase bateu um ano, acho que até, se a gente for olhar aí, é a média do tempo de treinadores no Brasil. Porque ninguém fica muito mais do que isso. Vamos colocar aqui, não estou dizendo que é para mandar o Tite embora não, tá, gente? Não, nem eu estou levantando essa bandeira. Só estou fazendo um recorte de tempo. Inclusive, até respondo isso. Eu não sou a favor da saída do Tite nesse momento. Mas o que vai melhorar, então, para você? Cobrança. É ter uma reunião, o departamento de futebol entrar em cena e cobrar o Tite. Tite, olha só, o seu trabalho hoje é um trabalho medíocre, um trabalho fraco. O que está acontecendo? Como a gente pode melhorar isso? Isso é cobrança, normal, faz parte do dia a dia. Até porque se a gente for parar aqui e defender a saída do Tite, vai vir quem? Vai vir mais um treinador estrangeiro numa reta final de ano eleitoral. Ou seja, essa atual gestão não pode fazer um contrato longo com o futuro treinador, caso o Tite saia. Eu não sou a favor da saída do Tite. O Tite é bom treinador, só que ele precisa entender que o que ele vem apresentando não está dando certo. Ele precisa ceder um pouco. Cede. O que custa abrir mão um pouco do 4-3-3? Formação tática. Vai para o 4-4-2. Eu acho que o Flamengo vai render muito mais dessa maneira. Olha como ficou o grupo do Flamengo, Vene Casagrande. O que chama muita atenção é que nesse grupo, além do desempenho do Flamengo, que não era a expectativa do grande torcedor, até quem não era Flamengo achava que o Flamengo ia melhor nessa competição, a gente teve um time que desgrudou, que desgarrou, que é o Bolívar, com 100% de aproveitamento tem o time, inclusive o próximo adversário do Flamengo no Maracanã. Sim. E aí isso dificulta bastante a vida do rubro-negro. O Palestino, que estava lá embaixo agora, né, abaixo do Flamengo,
está em segundo lugar com 6 pontos e o Flamengo ficou em terceiro com 4. O Milionários em quarto com 1 pontinho. O Bolívar e o Milionários jogam ainda. E se a gente está falando de um Bolívar vencendo, a gente está dizendo de um Flamengo que não encosta mais ali, não chega mais na liderança matematicamente, não chega né? Mais. Chega mais. Eu não sou muito boa de matemática, você também porque não. Porque o Flamengo só tem mais 2 jogos. Ou seja, então só pode chegar a 10 pontos. Isso. Teoricamente, se o Bolívar empatar, já não pega mais, por conta de saldo de gols. Vale ressaltar que o Bolívar venceu de 4-0 o Palestino, lá onde o Flamengo jogou. Lá que eu digo no país, porque não foi no mesmo estádio. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o desempenho péssimo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. O que você vê nessa Libertadores? A gente vê que o Flamengo corre muito risco, né? No começo todos imaginaram que o Flamengo ia sobrar, ia fazer excelente fase de grupos. Muitos falaram em 100% de aproveitamento, vencer as 6 partidas, mas não. Uma decadência ali, uma queda de rendimento muito bizarra nesse time do Flamengo. Ontem a gente viu que o Wesley mais uma vez jogou mal, o Tite insiste no Wesley, não tem mais condições de o Wesley jogar no Flamengo. É um jogador que mostrou que tá longe de ser aquilo que se projetavam nele. Uma partida muito mal, inclusive foi vaiada e xingada pela torcida do Flamengo que estava presente no estádio. A gente viu também o Pedro ali muito fominha, né? Poderia ter passado a bola naquele lance ali, quis seguir, quis do jeito dele dominar e tentar os trancos e barrancos e acabou chutando pra fora naquele chutezinho cruzado logo no começo do jogo. E o Flamengo corre risco de estar eliminado na fase de grupos e é completamente bizarro, gente. Pensar que o Flamengo pode ser eliminado na fase de grupo da Libertadores. Eu não consigo aceitar isso. E o Flamengo tá correndo muitos riscos, até porque o Flamengo pega o Bolívar e pega o Milionários. O Palestino ainda tem 2 jogos, um contra o Bolívar e um também contra o Milionários. Então, assim, vamos supor que o Bolívar vence hoje o Milionários, o Bolívar já vai a 12. Com 12 ele já tá garantido, ou seja, ele não tem mais por que se esforçar muito para ganhar os outros jogos. E o Palestino, a gente tem que torcer por um tropeço do Palestino ainda. Isso que é o mais bizarro de acontecer. Então, assim, não dá pra aceitar o que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos do Flamengo. Olha só, vou pegar a temporadinha do Brasileirão. Ganhou a primeira do Atlético Goianiense, ganhou a segunda do São Paulo, beleza. Aí empatou com o Palmeiras, 0-0. Naquele jogo, antes do jogo decisivo, onde o Flamengo poupou muitos jogadores para enfrentar o Bolívar. Chegou lá na altitude e colocou o time reserva. Perdeu pro Bolívar. Perdeu pro Botafogo, ganhou de 1-0 naquele jogo feio contra o Amazonas, que ainda vai ter que decidir o jogo da volta lá em Manaus, vai ter que mandar o time titular pra lá porque não conseguiu fazer o resultado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, não conseguiu, beleza. Empatou com o Bragantino, jogou até razoavelmente bem. E agora perdeu para o Palestino. E no próximo sábado tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Corinthians também que está numa fase de recuperação ali, vem de 4 jogos sem perder. Tá assim um jogo bem complicado esse do Flamengo. Vamos ver aqui o que aguardar desse jogo. Comente abaixo o que você acha. Você acha que o Flamengo corre risco de ser eliminado ou não? Deixa a opinião aqui nos comentários. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!